Fala pessoal, estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre como é que foi esse primeiro semestre de atuação enquanto deputado federal. Existe uma qualidade técnica muito grande dentro da Câmara dos Deputados. Então eu fui recebido com muita qualidade, tanto pelo pessoal da acessibilidade, quanto por todo o pessoal técnico da Câmara, o que nos levou a concluir que se de fato a gente quiser trabalhar muito bem, é muito possível, porque a Câmara dá essa estrutura, a Câmara dá essa capacidade para nós. Além disso, eu não esperava ser recebido tão bem pelos outros deputados. Realmente nos receberam muito bem, estão dando um espaço muito interessante para nós, para a gente atuar e conseguir fazer diferença pelo nosso país. Enquanto a gente defende projetos de interesse pessoal, que sequer sabemos se faz sentido ou não, 100 milhões de brasileiros sequer têm seu esgoto coletado, quiçá tratado. E com certeza uma das coisas que mais me marcaram nessas primeiras semanas de mandato foi a possibilidade que eu tive de fazer meu primeiro discurso. E eu decidi, por conta do que eu já estava percebendo lá, fazer uma espécie de chamado aos próprios deputados para a gente se unir em torno das coisas que de fato vão fazer o Brasil mudar e crescer. E hoje, não só por conta do discurso, mas com certeza isso teve uma influência muito grande, eu tenho uma entrada e consigo conversar, dialogar com praticamente todos os deputados e com certeza de deputados de todos os partidos. Tem 60 milhões de brasileiros que estão endividados, quase 3 milhões que estão desempregados. E ainda nas primeiras semanas, a gente teve a grande honra e emoção de ter nosso primeiro projeto de lei aprovado, que foi um decreto legislativo que sustava o decreto editado pelo Mourão, nosso vice-presidente, que dava a muito mais pessoas dentro do governo a possibilidade e a capacidade de decretar documentos sigilosos. E com certeza, para a gente conseguir ter aprovado o primeiro projeto de lei tão rápido, a gente percebeu que o caminho não é fazer um projeto de lei sozinho, o caminho é ser coautor, o caminho é juntar vários parlamentares diferentes e a gente assinar o projeto junto, construir o projeto junto, assinar o projeto junto e articular para que o projeto seja aprovado junto. E uma coisa muito interessante de citar é que a gente acha pela televisão e etc. que a maioria das coisas acontecem no plenário, né, quando os deputados estão reunidos todos lá no plenário da Câmara fazendo as votações e o seu discurso. Mas na verdade é o contrário, né? A política ela de fato é decidida antes do plenário acontecer, nas comissões. E as suas palavras iniciais, elas deram uma carta de princípios que, se fossem lidas no dia da sua posse, seriam ótimas. Daria a nós um direcionamento do que o senhor pretenderia seguir. Só que hoje não é sua posse, ministro. Eu, por exemplo, faço parte da Comissão de Educação, da de Finanças e Tributação, da de Ciência e Tecnologia e de algumas outras comissões temporárias, como a do Fundeb, como a Comissão de Subsídios Tributários. Tudo que é decidido pela Câmara dos Deputados passa pelas comissões antes e tudo é, sim, definido antes de chegar ao plenário. No plenário, praticamente todos os deputados já chegam decididos. A conversa, de fato, no cafezinho, ela é muito importante para que a gente consiga construir projetos melhores para o nosso país. Quero café! Quero café! Quero café! Um dos trabalhos mais importantes do Legislativo, com certeza, é fiscalizar o que o Executivo faz. E por isso a gente também tem circulado com os ministérios. Já tivemos reuniões com o próprio Paulo Guedes, para uma agenda de modernização do Estado, com vários dos secretários que o Paulo Guedes tem, para a gente conseguir construir projetos super legais juntos, com o ministro da Infraestrutura, que com certeza é um dos melhores que nós temos no governo, que tem feito um trabalho excelente, com o ministro da Educação, com o DENIT. É função nossa construir e fazer que o Brasil dê certo nesses próximos 4 anos. Então é por isso que a gente tem visitado os ministérios, as secretarias e construindo junto uma política um pouco melhor. Eu esqueci. Eu não me lembro. Tá. E dentro dessa ideia de fazer uma política melhor, a gente acredita que o nosso gabinete também deve ser muito eficiente. E por isso que 13 dos 15 assessores que eu contratei foram selecionados por um processo seletivo amplo, que teve mais de 10 mil pessoas inscritas, para que a gente conseguisse contratar as melhores pessoas para cada uma das funções que a gente tem dentro do gabinete. E 2 desses assessores
são compartilhados, eles fazem parte do gabinete compartilhado que eu tenho junto com a deputada Tabata Amaral e com o senador Alessandro Vieira. E dessa maneira, não só a gente conseguiu economizar dinheiro, a gente conseguiu contratar pessoas muito mais qualificadas e a gente consegue, de fato, ter uma qualidade de informação e do trabalho técnico que a gente tem muito maior. E a gente tem uma meta de economia e nesse semestre a gente conseguiu economizar 51% de todo o dinheiro que a gente tem disponível para gastar. 51% da verba de gabinete e da cota parlamentar foram economizados pelo nosso gabinete. Nós fomos o parlamentar que mais economizou dinheiro dentro da bancada capixaba. Como exemplo dessa eficiência que a gente preza tanto, o nosso gabinete foi dentro da bancada capixaba o gabinete que mais conseguiu aprovar projetos de lei, requerimentos de informação nesse semestre. E dentro desses projetos aprovados, com certeza o que teve mais destaque foram as 9 emendas que a gente conseguiu protocolar ao projeto de reforma da Previdência, sendo que 4 delas foram acatadas pelo relatório do relator Samuel Moreira. E com certeza foi esse o momento mais desafiador do nosso mandato até agora. A reforma da Previdência foi um momento muito duro, está sendo ainda um momento muito duro para todos nós. E a gente acredita que a reforma da Previdência é necessária e por isso eu, a Tabata Amaral e o senador Alessandro Vieira nos juntamos e fizemos essas 9 emendas ao projeto. E não fugimos do debate, né? Conversamos muito com o relator, com vários outros parlamentares, para a gente construir junto a todos os parlamentares um texto melhor do que aquele que veio do governo. Porque apesar da necessidade da reforma da Previdência, o texto que veio do governo estava longe de ser o ideal e ele precisava ser melhorado. Então, mesmo diante das críticas que foram feitas por pessoas até dos nossos próprios partidos, a gente sentou na mesa e de fato tentamos fazer e conseguimos fazer com que o texto da reforma da Previdência ficasse um texto melhor e mais justo para as pessoas. É uma semana muito importante e precisamos discutir com base em evidências científicas, obviamente com base no diálogo, mas precisamos que o Brasil ande, precisamos aprovar a reforma da Previdência. E com certeza o contato com os capixabas é super importante para nós. E por isso nós conseguimos, já nesse semestre, visitar as 10 micro-regiões do estado do Espírito Santo. E foi muito importante para nós, de fato, ter esse contato para conseguir traduzir, né, a vontade da população e as necessidades da população na nossa atuação em Brasília, que obviamente é muito importante que a gente tenha esse contato e entender os contextos locais para que a gente possa atuar com cada vez mais qualidade. E nos impressionou muito a repercussão que tudo isso que a gente fez teve na imprensa local e nacional. Mas o Congresso, você arrisca ser definido como o deputado cego. Como é que você vai lidar com isso? Olha, eu sou um cego deputado e não um deputado cego, né? Isso tem uma diferença muito grande. Porque assim, quando você fala que ele é deputado cego, a única coisa que define ele como deputado é o fato de ser cego. Isso não é verdade. Aliás, isso não pode ser verdade. Seria a mesma coisa que eu virar e falar que o Kim é o japa o deputado japonês. Exato. E a Tabata é a mulher. Primeiro, obviamente, começou com eu sendo o primeiro deputado cego da história do Brasil. Começou só com isso, mas a gente foi ganhando repercussão, né, e espaço dentro da pauta da educação, que é uma pauta importantíssima para nós, a pauta da economia, junto aí da reforma da Previdência, a pauta da transformação digital do nosso país. Foram quase 1000 matérias que saíram sobre nós na imprensa nacional e na imprensa local. O que nos deixou, obviamente, muito orgulhoso e muito impressionado com como que a gente consegue fazer as coisas repercutirem se a gente tem uma profundidade técnica e uma abertura para o diálogo como a gente está tentando ter no nosso mandato. E o segundo semestre vai ser um semestre muito desafiador. Nós temos o segundo turno da reforma da Previdência ainda para ser votado, a reforma tributária, a autonomia do Banco Central, e eu fui nomeado e escolhido pelo presidente Maia para ser o relator de 2 projetos super importantes para o nosso país. O primeiro deles é um que trata da transformação digital do governo, é a Lei Geral do Governo Digital, que vai ser, obviamente, um desafio grande para aprovar, mas quando aprovada, vai fazer uma transformação muito grande, não só no governo, obviamente, mas na vida dos brasileiros e brasileiras. E o segundo é a proposta de emenda à Constituição, número 438, de 2018, que basicamente institui novas regras fiscais. Nós tratamos da
da regra de ouro, de todo tipo de regra fiscal que nós temos no país, que também será um desafio enorme para ser aprovada, mas que terá efeitos muito positivos na economia e na gestão fiscal do nosso país. Vai ser um semestre muito importante para nós e eu peço que vocês acompanhem e agradeço, obviamente, que vocês que acompanharam ao longo desse semestre que acabou de passar.